Om Jnanatimirandasya Gyananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhaktabandhavam Gauramanovistam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyamburupam Preshtakam Patita Pavana Karunyam Yugacharya Narayanam Pancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vyayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shikara Ismirahasara Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriya Vrindai Tulasi Devi Ai Priyai Keshavasicha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramu 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 Hare Hare. Então, primeiramente eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Padapadma Nitalila Pravista Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajacharya Ashtotara Sata Sisrimado Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva. E também meu mais adorado Shikshi Sannyasa Guru Nitalila Pravista Om Vishnupada Ashtotara Sata Sisrimado Shila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj. E a todos os Shirupano Gauriya Guru Varga, todos os Tridandi Sannyasas, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis. E a todos aqui hoje reunidos, as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva e todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Jaiva Dharma, capítulo 29, Rasa Vichara, Anubhavas e Shantadasya e Sakya Rasas. Brajanata e Vijay Kumar consideraram a sua situação cuidadosamente, decidiram que eles deveriam passar o mês de Chaturmasya em Puri e ouvir sobre todos os aspectos de Rasa Tattva de Sri Gopala Guru. Quando a avó de Brajanata ouviu as glórias, de se residir em Puri durante Chaturmasya, ela também concordou com a sugestão. Daí em diante, eles regularmente foram então receber o darshan de Sri Jagannatha Deva de manhã e de noite, tomaram banho no Narendra Sarovara e visitaram os importantes locais sagrados ao redor de Puri. Além disso, eles tiveram darshan de Sri Jagannatha Deva com grande devoção, sempre que um serviço especial ou uma cerimônia ou uma troca de roupas das deidades ocorria. Dessa maneira, eles passaram o seu tempo de maneira bastante regulada e sublime. Eles expressaram os seus sentimentos mais íntimos diante de Sri Gopala Guru. Quando eles expressaram as suas intenções a Sri Gopala Guru de permanecer em Puri, ele ficou muito feliz e disse: eu já desenvolvi uma relação parental por vocês muito forte, né, no meu coração, e eu acho que seria eu acho que eu sentiria uma grande dor, um grande pesar se vocês partissem. Então, quanto mais vocês permanecerem, mais eu ficarei satisfeito. Então, podemos alcançar apenas um Sadguru
podemos alcançar facilmente um Sadguru, mas não é tão fácil assim encontrar um Satshisha, ou seja, um discípulo fidedigno. É mais difícil de encontrar do que um guru fidedigno. Então, Brajanatha, ele humildemente pediu, por favor, seja bondoso, nos explique sobre Rasa Tattva, de tal maneira que nós possamos facilmente compreender os vibhavas e as outras características das outras raças. Então Goswami diz: esse é um assunto extremamente belo. Ouçam com cuidado e eu falarei com muita satisfação o que quer que Sri Gaurasundara inspire me falar. Primeiro vem Shantarasa, no qual o Staibhava é Shanti Rati. A Ananda no Brahmananda dos Nirvisheshavadis é extremamente limitada e efêmera, e bem como é a Atmananda dos yogis. Ananda de compreender Ishvara, de realizar Ishvara, é algo superior a isso, né? E a realização da Swarupa de Ishvara é a causa de ainda mais satisfação e bem-aventurança. O Alambana de Shantarasa é o Senhor Narayana de 4 braços, né, que possui qualidades como supremacia e opulência. Shantarati tem a sua morada nas personalidades pacíficas, Shanta Purusha, nomeados também como Atma Rama, né, ou os ascetas que têm muita fé em Bhagavan. Os 4 Kumaras, Sanaka, Sanatana, Sanat Kumara e Sanandana, que tinham as suas formas de Bala Sannyasa, ou seja, de meninos renunciados, né, são os mais proeminentes dentre os Atmaramas. No início, eles estavam inclinados para o Nirvishesha Brahma, mas mais tarde eles ficaram atraídos pela doçura da forma de Bhagavan. Eles então passaram a se ocupar na adoração desta forma, que é a personificação da transcendência condensada. Os ascetas que entraram em Shantarasa, né, executaram a renúncia apropriada, Yukta Vairagya, através da qual eles então conseguiram remover todos os obstáculos e afastar todo apego dos objetos dos sentidos. No entanto, eles ainda assim desejam liberação. O Udipana de Shantarasa é o seguinte: ouvir sobre os principais Upanishads, residir em locais solitários, discutir e deliberar sobre Tattva, estabelecer a predominância do conhecimento da potência do conhecimento, Vidya Shakti, honrar a forma universal Vishwarupa, associar-se com devotos de Sri Hari e também cultivar o conhecimento empírico e filosófico especulativo, Jnana Mishra. Jnana Mishra Bhakti. E refletir sobre a tátua dos Upanishads na companhia de pessoas que são também versadas nessas escrituras. Os Udipanas mais avançados são, por exemplo, o perfume da folha de Tulasi oferecida aos pés de lótus de Bhagavan, o som da concha tocando após o Arati de Bhagavan, montanhas e florestas sagradas, locais sagrados, o rio Ganges, a inclinação para diminuir o contato com objetos da gratificação dos sentidos, ou seja, o desejo de acabar com qualquer atividade pecaminosa,
contemplar o conceito de que o tempo consome a tudo. Esses são os vibhavas do Shanta Rasa. Tá? Esses são também, então, os vibhavas. Muito bem. Então, Brajanatha pergunta, quais são os sintomas visíveis, né, os anubhavas deste rasa? Goswami responde, alguns dos anubhavas de Shantarasa, que são específicos àqueles que têm Shantirati, né, são olhar para a ponta do seu nariz, comportar-se como um asceta, né, fora dos códigos de conduta social, como, por exemplo, um avaduta, andar com a visão estendida, né, não mais do que poucos passos à frente, ou seja, não olhar muito para cima, olhar mais para baixo. Né? Manifestar o Jnana Mudra. Jnana Mudra é aquele Jnana que você toca a ponta do dedão do polegar com o indicador e os outros dedos ficam abertos. Né? Não ter qualquer tipo de inveja ou inimizade a Bhagavan. A abstenção de qualquer afeto excessivo pelos Premi Bhaktas de Bhagavan. Ou seja, eles não têm muito apego pelos Premi Bhaktas de Bhagavan. Um humor de honra e reverência, né, em relação à liberação e à desintegração da existência material. Indiferença, né, estar livre de sentimentos de propriedade e falso ego, ou seja, possessividade, mamata. E observar o silêncio. Agora, outros sintomas. Bocejar, como torcer os membros corporais. Receber instruções sobre Bhakti, oferecer pranama e stava stutis a Hari são também emoções comuns de Shanta Rasa. Então, Brajanatha pergunta, quais são as sattvika, as transformações sattvika em Shanta Rasa? Goswami responde, quase todos os sattvika vikaras, como por exemplo, arrepio dos pelos do corpo, suores, ficar paralisado, e são visíveis nesta rasa. A única exceção é pralaya, desmaiar por tempo longo sobre o chão. No entanto, estes sattvikas, eles não se estendem até o estágio de dipta, que é a queimação. Né? Ou seja, eles existem mais apenas no primeiro estágio. Né? Depois de você tem dipta, depois você tem sudipta. Né? Então eles estão só no primeiro, que eu esqueci o nome agora, mas é o que é referente à brasa. Então você tem a brasa, depois você tem a chama, depois você tem uma grande chama, né? Uma labareda. Então o Goswami responde. Perdão, o Brajanatha pergunta, quais são os sancharibhavas evidentes nesta raça? E o Goswami responde, o sancharibhava, que é comumente visto em Shantarasa, são remorso e autodepreciação, paciência, júbilo, convicção, compreensão, lembrança, desânimo, desejo ardente, absorção e excitação e argumentação. O Brajanatha pergunta, quantos tipos de Shantirati existem? E Goswami responde, Shantirati é o Sthaibhava em Shantarasa. E ele é dividido em dois tipos. Igual, sama, e condensado, sandra. Sama Shantirati ocorre em Asampragyata Samadhi, o estágio no qual o praticante
ele alcançou o transe, mas a alma ainda não alcançou a plataforma de perceber a sua própria Swarupa. Então esse é o Asampragyata Samadhi, no qual o júbilo, tremores, arrepios são manifestados no corpo devido à experiência de um spurti de Bhagavan, ou seja, uma visão bem rápida de Bhagavan. Sandra Shantirati é o rati no qual o Sandrananda é manifesto. Isso ocorre em Nirvikalpa Samadhi, o transe no qual todas as funções da mente são arrastadas devido à completa aniquilação de avidya, ou a ignorância, onde pode-se então ver diretamente Bhagavan diante de si. A bem-aventurança extremamente condensada que surge é então chamada de Sandrananda. Então, a diferença entre esses dois samadhis é que a primeira você vê brevemente um lapso Bhagavan e na segunda você vê ele durante mais tempo. Shantarasa é também dividida em paroksha, indireta, e sakshatkara, direta. Sakshatkara e paroksha. Então, Shukadeva Goswami Bilvamangala Thakur rejeitaram o Brahmananda, que vem de Jnana, e lançaram-se no oceano de Bhaktirasananda. O mesmo é verdade para eruditos renomados, como, por exemplo, Sri Sarvabhauma Bhattacharya. Então, Brajanata pergunta: por que Shantarasa não foi aceita pela literatura mundana, ou Alankara? E Goswami responde: a razão pela qual autores mundanos não aceitaram Shantirati é porque nos assuntos mundanos variedade e diversidade desaparecem assim que Shanti ou paz aparece. No entanto, nas relações transcendentais, a Prakrita Rasa, né, ela aumenta progressivamente, né, com o aparecimento de Shanta Rasa. Bhagavan declarou que a qualidade da inteligência que nós possuímos, que a qualidade de ter a consciência firmemente fixa nele é chamada de Sama. Daí vem a palavra Samadhi, ter a consciência firmemente fixa em Bhagavan. Então, considerando que é impossível fixar a inteligência firmemente em Bhagavan, a menos que alcance Shantirati, Shantarasa deve ser necessariamente aceita em Chit Tattva. Então, Brajanata pergunta: eu entendi completamente Shantarasa. Agora, por favor, me explique Dasya Rasa. E também os Vibhavas que acompanham. O Goswami responde: os eruditos chamam Dasya Rasa de Prita Rasa. Existem dois tipos de Prita Rasa: Sambrama e Gaurava. Os servos em Sambrama Prita Rasa têm humor de que eles são capazes de receber a bondade de seu mestre. E aqueles em Gaurava Prita Rasa têm uma atitude de serem mantidos, né, por Krishna. Ou seja, são cuidados pessoalmente por Krishna. O Goswami responde: Sambrama Priti, em relação a Brajendranandana Krishna, surge naqueles que têm a concepção de que eu sou um servo de Krishna. Quando este Priti, ele gradualmente nutre-se mais e mais, ele então é chamado de Sambrama Prita Rasa.
Krishna e seus servos são o Alambana nesta raça. Brajanata pergunta: qual é a Swarupa de Krishna nesta raça? E o Goswami diz: em Gokula, o Alambana para Sambrama Prita raça é a forma de Krishna com 2 braços. Em outros lugares, ele é às vezes o Alambana, né, na sua forma de 2 braços e às vezes também de 4 braços. Em Gokula, Shri Krishna é o Alambana na forma de Prabhu, né, o Prabhu que está vestido como um vaqueiro, cuja tez é radiante, né, como uma nuvem fresca de chuva, que segura uma flauta em sua mão e que está vestido com uma roupa amarela, né, que derrota a beleza do ouro, que também veste a sua coroa de pavão na sua cabeça. Em outros lugares ele está presente na sua forma de 2 braços, mas ele é o Alambana numa forma de opulência, carregando Shankha, Chakra e outros nas suas mãos, vestindo pérolas, né, e ornamentos de joias por toda parte do seu corpo. Srila Rupa Goswami, ele escreveu no Bhaktirasamrita Sindhu 3.2.11 até o verso 15. O verso diz o seguinte: aquele Shri Krishna, que é a personificação de Alambana para os 4 tipos de Dasya Bhaktas, possui as seguintes qualidades. Milhões de universos estão situados em cada poro de seu corpo transcendental. Ele é um oceano de compaixão. Ele está dotado de uma potência inconcebível que está para além da compreensão da inteligência insignificante das divas. Ele é um servo de todos os tipos de perfeições místicas. Ele é a origem de todos os avataras, como por exemplo Guna avataras, Lila avataras, Shaktavesha avataras. Ele rouba o coração dos yogis autossatisfeitos, como por exemplo Shukadeva. Ele regula tudo. Ele é supremamente adorado por todas as divas e devatas. Ele é onisciente. Ele está firmemente fixo em seu voto. Ele é opulento. Ele perdoa, né? Ele é um protetor daquelas almas rendidas. Ele é supremamente liberal. Suas palavras nunca são falsas. Ele pode executar tarefas muito difíceis, né, de maneira muito fácil. Ele atua para o bem-estar de todos. Ele é compreensivo. Ele é religioso. Ele vê e atua de acordo com os Shastras. Ele é o maior bem-querente de todos os devotos. Ele é magnânimo. O seu corpo é radiante, extremamente poderoso e influente. Ele é gracioso. Ele é famoso. Ele é o mais excelente de todos. Ele é forte. E ele é controlado pelo amor dos seus devotos. Então Brajanata pergunta: quais são os 4 tipos de dasa? Goswami responde: existem 4 tipos de dasa que são alambana ou o ashray de Dasya Rati. Eles são, primeiro, aqueles que se abrigaram completamente em Krishna, e aqueles que mantêm os seus olhos sempre para baixo. 2. Aqueles que cumprem as ordens de Bhagavan. 3. Aqueles que são confiáveis. E 4. Aqueles que consideram Krishna como sendo o Prabhu, o mestre. E assim são dotados de uma disposição, de uma humildade, de uma atitude de humildade. O nome deles são
Adhikrita Dasa, Ashrita Dasa, Parishada Dasa e Anugata Dasa. É o nome técnico para esses 4 devotos. Goswami diz, Prajanata pergunta, quem são os exemplos de Adhikrita Dasa? Goswami responde, os Devas e Devis, liderados por Brahma, Shiva e Indra, são Adhikrita Dasas e Dasis. Eles se ocupam no serviço de Bhagavan quando eles alcançaram a qualificação para executar algumas tarefas relacionadas ao mundo material. Brajanata pergunta, quem são os Ashrita Dasas? E Goswami responde, existem 3 tipos de Ashrita Dasa. Aqueles que se abrigaram, que se refugiaram, Sharanagata, aqueles que são Gyanis apegados ao caminho de Gyana, aqueles que estão fixos no serviço de Bhagavan, Sevanishta, Kaliyanaga e outros reis que foram aprisionados por Jarasandha estão na categoria de Sharanagata Dasa. Os rishis liderados por Shaunaka são chamados de Gyananishta Dasa, porque eles abandonaram o desejo por Mukti e se abrigaram em Sri Hari. Os Sevanishta Dasa são bhaktas como, por exemplo, Chandradwaja, Harihara, Bahulashwa, Ikshvaku e Pundarika, que são apegados a Bhagavad Bhajan desde o começo. Quem são os Parishada Dasas? Goswami responde, Uddhava, Daruka, Satyaki, Shrutadeva, Shatrujit, Nanda, Upananda e Bhadra estão na categoria de Parishada Dasa. Embora eles estejam ocupados em atividades como, por exemplo, aconselhar, eles também se ocupam em serviços, de acordo com tempo e circunstância. Bhishma, Parikshit, Vidura também são Parishada Bhaktas e Premidasa Uddhava é o melhor dentre eles. Brajanata pergunta, quem são os Anugata Dasas? Goswami responde, aqueles em cujos corações estão sempre apegados a praticar seva são chamados de Anugata Dasa. Eles são de 2 tipos, aqueles que residem em Braja e aqueles que residem em Dwarakapuri. Anugata Dasas em Dwarakapuri incluem Suchandra, Mandala, Stamba e Sutamba. Aqueles em Brindava incluem Raktaka, Patraka, Patri, Madhukanta, Madhuvrata, Rasala, Suvilasa, Premakanda, Makarandaka, Ananda, Chandrahasa, Payoda, Vakula, Rasada e Sharada. Raktaka é proeminente dentre todos esses Anugata Dasas de Braja. Parishada e Anugata Dasas são mais à frente divididos em 3 categorias, chamados de Durya, Dhira e Vira. Os Durya Parishadas são aqueles que manifestam um afeto exclusivo por Krishna, suas amadas gopis e também suas servas. Os Dhira Parishadas são aqueles que não estão especificamente ocupados no serviço de Krishna, mas que se abrigaram nos amados de Krishna, ou amadas como, por exemplo, Satyabhama. Vira Parishadas são aqueles devotos que tomaram um abrigo exclusivo na misericórdia de Krishna, e, portanto, não estão preocupados com outros devotos. Esses 3 tipos de Krishna Dasa, Ashrita, Parishada e Anugata, são divididos em 3 tipos novamente, baseados em Nitya Siddha, Siddha e Sadhaka. Ou seja, aquele que é sempre um associado eterno, aquele que se aperfeiçoou e aquele que ainda está se aperfeiçoando. Então o Brajanata pergunta,
Você poderia explicar então os diferentes tipos de Udipana em Dasya-rasa? E ele responde: o Udipana em Dasya-rasa são o som da flauta de Krishna e também do seu chifre de búfalo berrante, né? O sorriso de Krishna, ouvir sobre suas qualidades, a flor de lótus, a pegada de Krishna, uma nuvem fresca de monção, né? E o perfume do corpo de Krishna. O Brajanata pergunta: quais são os anubhavas deste rasa? Os anubhavas são que são específicos para Dasya Rasa incluem ficar completamente ocupado nos seus deveres prescritos, obedecer às ordens de Bhagavan, permanecer livre de inveja e malícia, né, no serviço de Bhagavan, amizade para com os servos de Krishna e fé firme em Krishna. As expressões Udvaswaras, que são comuns a outras raças, incluem dançar, demonstrar respeito àqueles que são próximos e queridos a Krishna e o desapego por tudo mais. Bom, ainda falta bastante para continuar ainda a descrição de Dasya Rasa. A gente vai encerrar por aqui e continuamos na próxima aula. Então, bom dia a todos. Hare Krishna. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namo.